Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os triângulos, né? Vamos ver as relações métricas e as relações trigonométricas. É a nossa primeira parte do nosso material de estudo, tá? Vou resolver algumas questões para vocês, trazer umas dicas importantes para a gente fazer a nossa avaliação. Vamos lá. Bom, primeiramente nós vamos lembrar das relações métricas do triângulo retângulo. Você tem que lembrar que o triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, tá? Então aqui, ó, eu tenho um triângulo ABC, tá? O lado que fica de frente para o ângulo reto é a hipotenusa. Então esse lado todinho aqui, ó, de B para C, que eu estou chamando de A, é a hipotenusa. E os outros dois lados do triângulo são chamados de catetos. Os catetos, eles formam o ângulo reto. Então, o lado AC, que eu estou chamando de B, é um cateto. O lado AB, que eu estou chamando de C, também é um cateto. Ok? Depois, eu pego a hipotenusa e ergo uma altura, que a gente chama isso de altura relativa. A característica dessa altura é que ela é perpendicular à hipotenusa, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, eu chamei essa altura de H. Tá? Esse cateto C vai fazer uma projeção sobre a hipotenusa, né? Uma projeção sobre a hipotenusa, que essa projeção eu estou chamando de N. E esse cateto B também faz uma projeção na hipotenusa, que eu estou chamando de M. Então, esses são os elementos do triângulo retângulo: hipotenusa, os catetos, as projeções dos catetos e a altura relativa. Baseado nisso, nós vamos para as relações métricas, que são as relações que você vai encontrar esses valores, os lados de um triângulo, a altura, as projeções, sem usar os ângulos. Tá? A mais famosa de todas, é a primeira que a gente viu, é o Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Então está aqui, ó. A hipotenusa é A, então A ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Pega esse cateto, eleva ao quadrado, pega esse cateto, eleva ao quadrado e soma. Então essa é a nossa primeira relação, chamada o Teorema de Pitágoras. Tudo bem? A segunda relação, né, e a terceira, elas diz respeito ao cateto. Então como é que você faz? Pega o cateto, eleva o cateto ao quadrado. O cateto ao quadrado vai ser igual à projeção dele vezes aonde ele está projetado, aonde ele foi projetado. Observe, ó, pega esse cateto aqui, ó, C, eleva esse cateto ao quadrado, C ao quadrado, é igual. Qual é a projeção de C? N. E aonde é que N está projetado? Em cima de A. Então nasce essa expressão, C ao quadrado é A vezes N. Tudo bem? Bora para o outro cateto. Pega esse cateto aqui, ó, B, eleva ele ao quadrado, B ao quadrado. Qual é a projeção de B? Ora, a projeção de B é M. Aonde é que ele está projetado? Em A, que é a hipotenusa. Então, nasce essa relação, ó, B ao quadrado é igual a A vezes M. Tá? A outra relação é a da altura. Olha para a altura. Está aqui a altura. Ó. Eleva a altura ao quadrado, H ao quadrado. A altura ao quadrado vai ser igual aonde ela está levantada, que é na hipotenusa, que tem as duas projeções, N e M. Então, nasce essa relação aqui, ó. H ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra projeção. Tudo bem? E a última relação é aquela que a gente não mexe com as projeções. O produto dos catetos, ó, pega o cateto C vezes o cateto B, é igual a hipotenusa, que é A, vezes a altura. Tá? Essas são as relações métricas que a gente vai usar. Lembrando que nós também temos as razões trigonométricas. O que são as razões trigonométricas? As razões trigonométricas é as razões quando você tem os ângulos do triângulo. Então você vai encontrar os valores dos lados do triângulo, que esses valores, eles vão depender do ângulo que a gente vai ter nesse triângulo. Então, aqui eu tenho novamente um triângulo retângulo, ABC,
E eu já sei quem é a hipotenusa. A hipotenusa é quem fica de frente para o ângulo reto. Então, a hipotenusa desse triângulo é A. Tá? B e C são catetos. Só que agora, esses catetos recebem nome. Eles vão ser chamados de cateto oposto e de cateto adjacente. Jarinho, o que é o cateto oposto? O cateto oposto é o cateto que está de frente para o ângulo. E o que é o cateto adjacente? O cateto adjacente é aquele que, junto com a hipotenusa, forma o ângulo. Tá? Agora, atenção. Cateto oposto e cateto adjacente depende do ângulo que você está falando dele. Tá certo? Então, olha só. Se eu pegar esse ângulo alfa, quem é o cateto oposto a esse ângulo? O cateto oposto é quem está de frente. O cateto oposto é C. Tá? Se eu pegar esse ângulo beta, quem é o cateto oposto a beta? Ora, o cateto oposto a beta é quem está de frente para beta. É o B. Certo? E o cateto adjacente? Se eu pegar esse ângulo alfa, o cateto adjacente é B, porque ele forma, junto com a hipotenusa, ele forma o ângulo. Tá? E se eu pegar o ângulo beta, o cateto adjacente é o cateto C, porque junto com a hipotenusa, ele forma o ângulo. Tá bom? Então não se esqueça, você tem que dizer qual é o ângulo que você está trabalhando. Baseado no ângulo que você está trabalhando, nós temos 3 razões trigonométricas: o seno, o cosseno e a tangente. Vamos lá. O que é o seno de um ângulo? O seno de um ângulo é a medida do cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. O que é o cosseno? O cosseno é a medida do cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa. E o que é a tangente? A tangente é a medida do cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. Tá certo? Então, mais uma vez, eu fiz as 3 relações aqui. Ó. Peguei o ângulo alfa. Tá? Quem é o seno de alfa? É o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? C. Quem é a hipotenusa? A. Está aqui o seno de alfa. Depois eu fui para o cosseno. Quem é o cosseno desse ângulo? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, é B, aqui B, sobre a hipotenusa, que é A. E quem é a tangente? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é o cateto oposto, que é C, dividido pelo cateto adjacente, que é B. Tá? Agora eu mudei de ângulo, agora eu fui para o ângulo beta, aqui, ó, esse ângulo de cima. Quem é o seno de beta? Cateto oposto a esse ângulo, a beta, dividido pela hipotenusa. Então, vai ser B sobre A. Está aqui a relação. Quem é o cosseno de beta? Cateto adjacente, que é C, sobre a hipotenusa, que é A. Está aqui a relação. E quem é a tangente de beta? Cateto oposto, que é B, pelo cateto adjacente, que é C. Está aqui a relação. Tudo bem? Então não esquece. Tá? Nas razões trigonométricas você tem que dizer qual é o ângulo, porque o cateto oposto a um ângulo não é o mesmo cateto oposto ao outro ângulo. Tá? Lembra daquela regrinha? Que quando os ângulos forem complementares, quando a soma dos ângulos der 90 graus, significa dizer que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então olha para cá, ó. O seno de alfa é C sobre A. E quanto é o cosseno de beta? Também, ó, é C sobre A. Tá? Quem é o seno de beta? B sobre A. E quem é o cosseno de beta? B sobre A também. Tá? Então quando 2 ângulos forem complementares, quando a soma deles der 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno de outro. Tá? Isso nos ajuda. Vamos lá para as questões agora. Essas questões são aquelas que eu fiz naquele teste rápido para vocês e a gente vai dar uma resolvidinha nelas. Olha só essa. Milor Fernandes, em uma bela homenagem à matemática, escreveu um poema do qual extraímos os seguintes. Às folhas tantas de um livro de matemática, um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base. Uma figura ímpar. Olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez da sua uma vida paralela dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Milor Fernandes, no livro 30 anos de mim mesmo. Vamos lá, agora vamos para a pergunta. É um poemazinho, né? Ó, a incógnita se enganou ao dizer quem era. A resposta que a incógnita deu
foi de maneira errada. Ela se enganou. Para atender ao teorema de Pitágoras, ela deveria dar a seguinte resposta. O que a incógnita teria que ter dito? Vamos lembrar do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que quando você tem um triângulo retângulo, que é esse triângulo aqui amarelo, tá? Diz que se você pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, isso vai ser igual à soma do quadrado dos dois catetos. Tá? Então o enunciado diz assim, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, qual foi a resposta que a incógnita deu? Sou a soma dos quadrados dos catetos. Beleza. Mas pode me chamar de hipotenusa. Não, está errado. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá? É isso que diz o teorema. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Então seria essa alternativa. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Então observe que a incógnita disse assim, eu sou a soma dos quadrados dos catetos, eu sou a hipotenusa. Não, eu sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Tá? Então é uma pegadinha, porque o teorema de Pitágoras diz que é o quadrado da hipotenusa, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Vamos para a próxima. Observe as medidas indicadas no escorregador de um parque de recreação. Aqui você tem um escorregador, ele diz assim, a altura H representada na figura é igual a quanto? Então observe que aqui a escada, o tamanho dessa escada tem 80 raiz de 3, essas medidas estão em centímetros. Tá? A altura aqui, eu não sei quanto é que vale. E essa medida da base aqui, é 40 raiz de 3. Note que formou um triângulo retângulo. Está aqui o triângulo retângulo. Se isso é um triângulo retângulo, está aqui o ângulo reto. Quem tiver de frente para o ângulo reto é a hipotenusa. Então, quem é a hipotenusa? 80 raiz de 3. Significa dizer que H é um cateto e 40 raiz de 3 é um cateto. Tá? Não tem ângulo aqui. Se não tem ângulo, eu vou calcular através das relações métricas. Então, eu vou fazer teorema de Pitágoras. Vamos lá? O que é que diz o teorema de Pitágoras? Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem é a hipotenusa? 80 raiz de 3 ao quadrado. Quem é o cateto? 40 raiz de 3 ao quadrado. E o outro cateto? H ao quadrado. Ok? Agora eu desenvolvo esses parênteses aqui. 80 ao quadrado dá 6.400. E a raiz de 3, que está elevado ao quadrado, lembra que a gente corta aqui o expoente com o índice da raiz. Fica só 3. 40 elevado ao quadrado dá 1.600. E o 3, que também está elevado ao quadrado, a gente corta aqui o expoente com o índice da raiz. Ficou só o 3. E h elevado ao quadrado dá h. Quando eu multiplicar 6.400 vezes 3 e 1.600 vezes 3, vai dar 19.200 e 4.800 mais h ao quadrado. Agora eu vou isolar h e o 4.800 que está somando passa para o lado de lá subtraindo. Então fica assim, h ao quadrado é 19.200 menos 4.800. Quando eu fizer essa continha, dá 14.400. Tá? Aí eu pego um quadrado, tá? Aplico a propriedade e transformo numa raiz quadrada. Então fica a raiz quadrada de 14.400. Quando eu for extrair esse valor dá 120 centímetros, porque as medidas estão em centímetros. Tá? Mas quando eu for marcar, eu marco a alternativa que está em metros. Aqui, é só dividir por 100, porque tudo aqui está em metro. Ok? Então, a resposta certa, 1,2 metros. Tudo bem? Questão simples, só aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos para a próxima. A outra diz assim, um triângulo retângulo tem catetos medindo 5 centímetros e 12 centímetros. Aí a pergunta é, quanto é que vale a hipotenusa desse triângulo? Tá? Então vamos imaginar como é esse triângulo. Pronto, eu já imaginei aqui. Já desenhei o triângulo. Um cateto mede 12, o outro cateto menor mede 5. E a hipotenusa, que está de frente para o ângulo reto, eu não sei, x. Tá? O que é que eu vou fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras novamente. Então, fazendo o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. 12, que é um cateto ao quadrado, mais 5, que é outro cateto ao quadrado.
Quando eu desenvolver isso, 12 ao quadrado dá 144. 5 ao quadrado dá 25. Somando, dá 169. Tira o quadrado e transforma numa raiz quadrada de 169. Quando eu extrair o valor dessa raiz quadrada, 13 centímetros. Ok? Duas questõezinhas de teorema de Pitágoras, tranquilo. Tá? Vamos para outra. Visitando a casa de sua avó, o professor Jairinho encontrou um funil na prateleira da estante. Ele então resolveu descobrir sua altura, mas só tinha uma régua quebrada que marcava até 15 centímetros. Após fazer algumas medidas, ele reproduziu na figura abaixo e lembrou-se do teorema de Pitágoras para calcular a medida x desconhecida. Qual o valor total da altura do funil? Quero saber o valor total da altura do funil. Então, olha para cá para a figura. Note que eu tenho um triângulo aqui, ABO. Olha o ângulo reto aqui. Quem está de frente para o ângulo reto é 15. Esse 15 é a hipotenusa. Essa medida 9 é um cateto. E essa alturazinha dele aqui, x, é outro cateto. Então, o que é que eu vou fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, peguei a hipotenusa, que é 15, elevei ao quadrado. Peguei o outro cateto, que é 9, elevei ao quadrado. E o outro cateto, que é x, elevei ao quadrado. Desenvolvi. 15 ao quadrado dá 225. 9 ao quadrado dá 81. Passo o 81 para o lado de lá, subtraindo. Fica x ao quadrado é 225 menos 81. O valor dá 144. Extraindo a raiz, o valor dá 12 centímetros. Cuidado, a questão não está resolvida ainda. 12 centímetros é só o tamanho de x aqui, tá? Dessa linha vermelha. Tu lembra que a questão quer saber o valor total da altura? Então tem mais 5 aqui para cima. Então, a altura total do funil é os 12 centímetros, que é o valor de x que a gente encontrou, mais 5 centímetros, tá? Que é essa ponta do funil, esse bico do funil. E aí, nesse caso, a resposta dá 17 centímetros. Tudo bem? Questões bem tranquilas. Vamos para a outra agora. A outra diz assim: na montagem de um telhado, um carpinteiro utilizou diversas ripas de madeira conforme mostra o esboço. De acordo com essas medidas, qual é a altura do telhado? Então aqui é o telhado, essa ripa que ele usou tem 3 metros, essa ripa que ele usou tem 4 metros, ele quer saber quanto é que vale essa altura aqui. Note que essa figura é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, olha o ângulo reto aqui em cima. Significa dizer que esse lado que está aqui de frente para o ângulo reto é a hipotenusa. Tá? Eu vou chamar essa hipotenusa de x. Esse lado todinho aqui é a hipotenusa. A base do triângulo aqui todinho é a hipotenusa. Tá? Então eu vou logo encontrar o valor dela. Fazendo o quê? Aplicando o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Então está aqui. A hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, 3 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 4 ao quadrado. Desenvolvendo, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Somando, dá 25. Extraindo a raiz, dá 5. Então, o valor dessa hipotenusa todinha aqui, vale 5 metros. Tá ok? Lembra que esse é aquele triângulo pitagórico? Aquele triângulo que a gente explicou lá na aula. Quando um cateto é 3 e o outro é 4, é porque a hipotenusa vale 5. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Tudo bem? Bom, mas nosso objetivo aqui é encontrar a altura H. Tá certo? Tu lembra daquela relação métrica que diz assim, por exemplo, aqui a gente não vai mexer com projeção. Não precisa você encontrar essa projeção aqui. E não precisa você encontrar essa projeção aqui, porque a questão não pede, né? Nem a questão dá nenhum valor. Então você não precisa fazer aquelas relações que tem as projeções. Mas lá tem uma relação que é assim, o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Ou seja, 5, que é a medida da hipotenusa, que a gente achou, 5 vezes a medida da altura, que é H, é igual ao produto dos catetos. Esse cateto vezes esse cateto é igual a 3 vezes 4. Só você voltar lá que você vê que tem essa relação. O produto dos catetos, 3 vezes 4,
é igual a medida da hipotenusa vezes a altura relativa. É igual a 5 vezes h. Tá? Quando eu desenvolver isso, dá 3 vezes 4, 12. O 5 está multiplicando, passa para o lado de lá dividindo. 12 dividido por 5, a altura dá 2,4 metros. E aí a gente encontra a resposta. Certo? Vamos para outra questão. A trigonometria estuda as relações entre os lados e os ângulos de um triângulo. No triângulo retângulo mostrado, julgue as afirmativas abaixo. Então a gente vai julgar isso aqui, se está verdadeiro ou se está falso. Nós vamos marcar só as corretas, né? Vamos lá. Está aqui o triângulo, ó, ABC. O lado maior do triângulo é 10, ó. Isso aqui é a hipotenusa. Esse daqui é um cateto, 8. Isso aqui é um cateto, que é 6. Primeira pergunta, o triângulo é retângulo? O triângulo é retângulo. Por que eu sei que o triângulo é retângulo? Porque está aqui o ângulo reto, ó, o ângulo de 90 graus. Tá? Ok. Segunda pergunta, o cateto oposto ao ângulo C é 8? Está aqui o ângulo C, ó, lá em cima. Tá? Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o cateto que está de frente para o ângulo C. Quem é que está de frente para o ângulo C? É 6. Não é 8, não. Então, 6 é o cateto oposto. 8 é o cateto adjacente. Então, essa segunda já está errada. Tá? Vamos lá. Terceira pergunta. O valor do seno de A é igual ao cosseno de C? Vamos lá. Quem é o seno de A? Cateto oposto sobre a hipotenusa. É 8 sobre 10. Beleza? E quem é o cosseno de C? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o adjacente? É 8. E a hipotenusa? 10. Então o seno de A é igual ao cosseno de C. Lembra mais uma vez da regrinha? O seno de dois ângulos complementares, o valor do seno de um é igual ao cosseno do outro. Então está aqui a alternativa. Tá? Quarta. O valor do cosseno de A é 0,6. Vamos para o cosseno de A? Olha para cá, o ângulo A. Quem é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? 6. E quem é a hipotenusa? 10. 6 dividido por 10, 0,6. Então, o cosseno de A é 0,6. E por último, o cateto adjacente ao ângulo A é 10. O cateto adjacente ao ângulo A é 10? É não. O cateto adjacente é 6. 10 é a hipotenusa. Tá? Então, nesse caso, para essa questão, só estão certas essas proposições aí. Tá? Uma simples análise. Vamos para a próxima. No Hotel Fazenda, onde Geraldo trabalha, está sendo construído um teleférico com inclinação de 50 graus, que levará os hóspedes da sede do hotel ao topo de uma montanha. Qual é o comprimento aproximado do cabo desse teleférico? Então, está aqui o teleférico, o primeiro poste, aqui o hotel, o segundo poste lá em cima. Aí você tem um fio, ó, que vai levar o pessoal até lá em cima no topo. Ele está dizendo que essa altura aqui, ó, vale 90 graus. E ele está dizendo que o ângulo formado aqui é 50 graus. Tá? Aqui é 90 metros a altura, desculpa. Bom, a gente percebe que aqui já está desenhado o triângulo, ó, triângulo retângulo. Então, aqui o ângulo reto. Quem está de frente para o ângulo reto é x, é a hipotenusa. Então, isso aqui é um cateto. Cateto é 50. Tá bom? Note que em relação a esse ângulo de 50 graus, o 90 é o cateto oposto. Ó, cateto oposto a 50. Jarim, por que é que eu sei? Porque o 90 está de frente para o ângulo reto. Aliás, o ângulo de 50. E aí o x é a hipotenusa. Por que é que eu sei? Porque ela está de frente para o ângulo reto. Então, qual é a relação que eu vou fazer? Ora, o seno. Por que é que eu vou fazer o seno? Porque o seno é o cateto oposto, que é 90, sobre a hipotenusa, que é o valor que eu quero. Então, eu já fiz aqui, ó. O seno de 50 é o cateto oposto, que é 90, sobre a hipotenusa, que é x. Como esse é um ângulo, tá, que não é aquele ângulo 30, 45, 60, eu fui lá na tabela pegar o valor, porque a questão não trouxe. Mas não se preocupe, que quando for esses ângulos assim diferentes, vem o valor do seno, do cosseno e da tangente. Tá? Então, o seno de 50 lá naquela tabela vale 0,766, igual a 90 sobre x. Aí aqui eu fiz um meio pelos extremos, ó. 0,766 vezes x, 0,766 vezes x. 90 vezes 1, porque aqui embaixo tem 1, dá 90. Então, ó, tá multiplicando o x, passa dividindo.
Então vai ficar 90 dividido por 0,766. Quando eu fizer essa continha, isso dá aproximadamente 117,5 metros. Significa dizer que o tamanho desse cabo aqui, ó, é 117,5 metros. Tá certo? Então, uma aplicação das razões trigonométricas. Nesse caso, veio o ângulo de 50 graus. A questão teria que ter dado o valor do seno, do cosseno e da tangente. Mas como essa questão está na apostila, ele pede para a gente ir lá na tabela e pesquisar. Tá certo? Então, encontramos. Lembra, a questão não pediu essa distância daqui de baixo, ó, que é o cateto adjacente. Então, não precisa calcular. Ok? Vamos para outra. Do alto de um farol, uma pessoa avista uma barraca na praia. A linha de visão forma com o plano da praia, com o chão, um ângulo de 45 graus, conforme a figura abaixo. A distância D que a barraca encontra-se do farol vale quanto? Então, está aqui o farol, a pessoa olha para a barraca, tá? E ela forma com o chão um ângulo de 45 graus. Está aqui o ângulo de 45. E qual é a altura do farol? A altura do farol é 40 metros. Ele quer saber quanto é que vale essa distância daqui para cá. Tá certo? Bom, tu tá vendo o triângulo retângulo aqui, ó? Isso aqui é o triângulo retângulo. Quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo? A hipotenusa é o tamanho aqui, ó, essa distância, que a questão não pede. Tá? A questão não pede essa distância. Quem é o cateto oposto a 45? É quem está de frente. É esse lado aqui todinho, ó, é 40. E quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é D. Nota, o ângulo é de 45 graus. Ele deu o valor, ó. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2 também. O seno é igual ao cosseno. E a tangente? A tangente vale 1. Então, ó, se eu tenho o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente, e eu quero saber o cateto adjacente, qual é a relação que eu vou fazer? Tangente. Tá? Jari, tu não vai fazer o seno, não? Não vou fazer o seno. Por quê? Ó, se eu fosse fazer o seno, era cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu ia encontrar o valor da hipotenusa. E a questão não pede o valor da hipotenusa. Tu não vai fazer o cosseno, não? Eu nem tenho o valor do cateto adjacente, nem tenho o valor da hipotenusa. Então, não dá para me fazer o cosseno. Então, qual é a relação que eu vou fazer? A relação que eu vou fazer é a tangente. Então, aqui, ó, tangente de 45, ó, estou dizendo qual é o ângulo. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? A 45 graus. Quem é o cateto oposto? Ora, o cateto oposto é 40. E quem é o cateto adjacente? É D. Tá? E quanto que vale a tangente de 45? Está aqui na tabelinha, vale 1. Então eu botei aqui, ó, no lugar da tangente de 45 eu fiz igual a 1. 40 sobre D. E agora eu fiz o meio pelos extremos. D vezes 1 dá D, 40 metros. Então a distância daqui para cá é 40 metros. Tudo bem? A alternativa certa está aí marcada, 40 metros. Tranquilo, não é não? Vamos lá. Bom, não se preocupe que quando, como eu disse para vocês, quando vier um ângulo que não seja 30, que não seja 45, que não seja 60, os valores do seno, do cosseno e da tangente têm que aparecer. Por quê? Porque esses valores estão tabelados. Tá? E ninguém vai decorar esses valores, essa tabela todinha, de 1 grau até 89. Então, esses valores eles já vêm tabelados. Note também que para os valores de 30 graus, para o ângulo de 30 graus, para o ângulo de 60 e para o ângulo de 45, também já vem esses valores. Tá? Porém, existe uma maneira da gente representar esses valores através de fração. Tá? Se o ângulo for de 30, se o ângulo for de 45, se o ângulo for de 60, a melhor maneira, em algumas questões, é você não representar assim por decimal, você representa por fração. E aí nasce aquilo que a gente chama de ângulos notáveis. A construção daquela tabela que eu fiz para vocês. Aqui eu tenho o seno, o cosseno e a tangente. E aqui eu tenho o ângulo de 30, de 45 e de 60. Tá? Então, como é que eu faço para preencher essa tabela? Basta eu fazer assim, ó, a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, só não tem raiz no 1. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Aí, ó, tudo sobre 2. Só não tem raiz no 1. Então, você bota raiz onde tiver 2 e raiz onde tiver 3. Pronto. Já montamos a primeira parte da tabela. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Só não tem raiz no 1. E a tangente?
A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula de revisão. Não deixem de dar uma olhadinha no material, naquele TD que eu passei para vocês. E até a próxima aula. Tenham uma boa prova. Um abraço.